Vamos iniciar com concordância nominal, ok? Na tela. Bem, a concordância nominal é uma relação entre que classes gramaticais? É a relação entre o adjetivo e o substantivo. Pronome e substantivo. Artigo e substantivo. Numeral e substantivo. Ok? Então você vai ter um substantivo mantendo relação com o adjetivo, mantendo relação com o numeral, mantendo relação com o artigo e um substantivo na relação pronome e substantivo. Bem, mas antes é necessário que o candidato saiba diferenciar o adjetivo do advérbio. E aí eu trago esses exemplos. Vejam, via regra geral, permita-me, a ideia está na tela. O advérbio é o termo que mantém relação com o verbo, que mantém relação com o adjetivo ou que mantém relação com outro advérbio. Já o adjetivo é o termo que irá manter relação com o substantivo ou com quem substituir o substantivo. E via regra geral, que é o que eu tenho na tela, o advérbio é invariável. Ok? É invariável. Enquanto o adjetivo, via regra geral, cuidado, via regra geral, você vai encontrar adjetivos invariáveis. Mas o termo manter relação com o verbo, ao manter relação com o adjetivo, olha eu pintando de amarelo, ou ao manter relação com outro advérbio, ele será advérbio e não irá variar. Já o termo manter relação com adjetivo, aliás, com substantivo, ele vai ser adjetivo. Olha esse primeiro exemplo. Menos crianças choraram menos. Ao dizer menos crianças choraram menos, claro que você está com o quê? Com um menos, iniciando o período, que mantém relação com um substantivo. Então, esse menos tem valor de adjetivo. E já o segundo, menos, no período, esse aqui, ele vai ser advérbio, porque vai manter relação com quem? Com o verbo. Ok? Inicialmente, eu tenho um adjetivo e no final do período eu tenho um advérbio. É muito interessante que o candidato, na prova pública, não apenas vá à prova pública ciente de que menos nunca varia. E realmente, menos nunca varia. Mas também é interessante que ele vá consciente que menos pode ser adjetivo e menos pode ser advérbio. Mesmo não flexionando, ele pode ser um adjetivo. E é só ver com que ele mantém relação. O mesmo no segundo exemplo. A palavra bastante pode ser advérbio e pode ser adjetivo. Veja que o primeiro, bastante, é o adjetivo, porque irá manter relação com quem? Com o substantivo pessoas. Já o segundo, bastante, é o advérbio, que vai manter relação com o verbo correr. E aí você tem bastantes pessoas dispostas e preocupadas com a saúde correram bastante. Iremos encontrar em alguns estudiosos da língua
a ideia de substituir bastante por muito. Se muito flexionar, bastante também se flexiona. O que eu estou querendo é acrescentar a proposta de observar com quem o termo mantém relação. Veja que existe um substantivo, pessoas, e o bastante mantém relação com o substantivo. É isso? Assim como existe o verbo correram e o bastante mantém relação com o verbo. Consequentemente, o primeiro bastante é adjetivo e o segundo é o advérbio. Já no terceiro exemplo, nós temos um advérbio por manter relação com um adjetivo. Não é isso? Nervosa, no plural, é o adjetivo e o meio mantém relação com o adjetivo, sendo o advérbio. O que eu puser no lugar de meio vai ser advérbio. As amigas estão pouco nervosas, tão nervosas, mais, MAIS, nervosas, bastante nervosas, pouco nervosas, menos nervosas, só temos advérbio. Agora chegou a sua vez. Marque a única incorreta. Faça esse. Mesmo em língua portuguesa, pode ser advérbio e pode ser adjetivo. Quando adjetivo, eu vou poder flexionar o termo. Quando advérbio, não poderemos flexionar. Já fez? Qual a resposta? A resposta é essa aqui, que eu marquei para você agora. Veja, na letra A, o termo mantém relação com o anterior. Para um termo ser adjetivo, ele vai ter que manter relação com um substantivo ou com quem substituiu o substantivo, que é o caso, o pronome pessoal do caso reto, ela. No segundo exemplo, eu tenho um advérbio e o termo mantém relação com o que está à sua direita, que é o verbo. Então, no primeiro exemplo, temos que ler puxando um pouco para a esquerda. Ela mesma saiu, que equivale a dizer ela própria saiu. Já no segundo exemplo, você puxa a leitura trazendo o termo em estudo para próximo do verbo. Ela mesmo saiu, que equivale a dizer ela realmente saiu ou ela de fato saiu. Seria o advérbio de afirmação. Na letra C, o termo é advérbio e estará mantendo relação com o verbo. Você está dizendo na letra C, ela saiu realmente. Ok? Ela saiu realmente. Quem diz ela saiu realmente, vai dizer na letra B, ela realmente saiu. Ok? Agora, ao usar entre vírgula, o termo passa a ser advérbio e não varia. Por isso que a letra D está errada. E a letra E corrige a letra D de dado. Ok? E aí fiquemos com essa ideia. Via regra geral, advérbio relaciona-se com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Já o adjetivo há de manter relação com o substantivo ou com quem substituir o substantivo. O advérbio é invariável em gênero e número e o adjetivo varia em gênero e número. Bem, se essa é a regra geral,
vamos às particularidades. A primeira que eu trago é um adjetivo antes, né, anteposto a mais de um substantivo. Anteposto a mais de um substantivo. Como núcleos do complemento verbal. E aí você tem, se guiando por essa seta, da esquerda para a direita, o adjetivo anteposto a mais de um que? A mais de um substantivo. Esse adjetivo vai exercer a função de adjunto adnominal. E aí você vai ter a condição no final da tela, que é o adjetivo concordando apenas com o núcleo mais próximo, que é a concordância atrativa. Que é a concordância atrativa. Ok? Já o adjetivo vindo após os núcleos do complemento, o adjetivo vai passar a ser predicativo. E aí eu posso fazer a concordância com o mais próximo, que é atrativa, ou eu posso fazer a concordância com todos os núcleos, que seria a concordância lógica. Vamos a exemplos. Veja que na letra A você tem um verbo transitivo direto. Não é isso? E aí eu tenho em seguida o complemento verbal, o objeto direto. Esse objeto direto é simples ou composto? Perfeito, composto. Por que composto? Porque há mais de um núcleo. Livro, revista. O adjetivo está após. Via regra geral, adjetivo após, ele é o predicativo do complemento. E aí eu posso aplicar a concordância com o mais próximo, ou eu posso aplicar a concordância com todos os núcleos. Aqui foi feita a concordância com o mais próximo. Mas eu poderia fazer a concordância com todos os núcleos, que é o caso B. Então, ou você diz li, livro e revista nova, ou você diz li, livro e revista novos. Onde, claro, masculino e feminino, a precedência é do gênero masculino. Ao dizer li, livro e revista nova, que é a letra A, está implícito li, livro novo e revista nova. Só estaria fazendo a relação contextual com revista se eu tivesse dito li, livro e a revista nova. Aí não poderia compreender que nova estaria mantendo relação com livro. Ok? Repetindo. Se eu usar um artigo antes de revista, o adjetivo nova estaria restrito contextualmente a ele, ao termo revista. Assim, li, livro e a revista nova. Mas da maneira como está, o livro também é novo. Cuidado que eles cobram isso. Agora, o adjetivo antes que a letra C e D, antes, aí ele não é mais predicativo. Ele vai exercer o valor de adjunto adnominal. Ele passa a ser adjunto adnominal. E eu só posso fazer a concordância com o mais próximo. Ok? Ou seja, a letra C está correta. Mas a letra E está falsa. Eu só poderia fazer a concordância com o mais próximo. Ok? Então você tem seguramente a seguinte construção. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a você.
Imagine que esse retângulo vai receber ou um objeto direto ou um objeto indireto composto. Então vai ter mais de um núcleo, tá? E aí, ó, permita-me, você usa um núcleo aqui e um núcleo aqui. Isso aí representaria já o objeto direto composto. Se você usar um adjetivo antes, esse adjetivo vai exercer a função de adjunto adnominal, ok? Mas se você empregar o adjetivo após os núcleos, esse adjetivo vai exercer a função de predicativo. Predicativo. Ok? Predicativo. E a concordância vai se estabelecer da seguinte maneira. Vamos lá. O adjetivo anteposto aos núcleos do complemento, ele é adjunto adnominal. E a concordância só pode ser atrativa. Já o adjetivo após os núcleos do complemento, ele vai ser predicativo. E a concordância vai ser ou atrativa ou lógica com todos os núcleos. Ok? Até aí? É o que eu vou lançar mais uma vez para você na tela. Li livre revista nova. Ao dizer isso, A e B, tá vendo? O adjetivo nova vai ser o predicativo. A concordância é com o mais próximo ou com todos os núcleos. Letra A, eu fiz a concordância atrativa. Letra B, eu fiz a concordância lógica com todos os núcleos. Mas o adjetivo anteposto aos núcleos do complemento, que é a letra C e D, o adjetivo vai ser adjunto adnominal e, consequentemente, a concordância só pode ser com o mais próximo. Letra C. Correta. Mas a única errada na tela é a letra E. Ok? Mas isso é regra geral, né? Há particularidades. E vamos ver agora as exceções. Adjetivo anteposto aos núcleos do complemento verbal e entre vírgula. Está aí. E virgulado. A concordância passa a ser com o mais próximo ou com todos os núcleos. Sua função sintática é predicativo do complemento. Veja, nós vimos agora há pouco, via regra geral, que o adjetivo anteposto aos núcleos do complemento, ele é adjunto. Mas se tiver entre vírgula, é isso que eu quero dizer agora, ele deixa de ser adjunto, passa a ser predicativo, estando entre vírgula. E, claro, se eu tenho o valor de predicativo, eu posso concordar com o mais próximo, letra A, ou eu posso fazer a concordância com todos os núcleos, letra B de bola. Ok? Uma outra exceção é essa aqui. O adjetivo mesmo anteposto, ele deixa de ser adjunto, passa a ser predicativo. Se o quê? Se antes dos núcleos eu usar o quê? Artigo. Olha o artigozinho aqui. Eu usar o artigo. Tem o artigo O antes de conto e o artigo O antes de poema. E o mesmo no exemplo B. É isso que faz com que ele, mesmo anteposto, mesmo não virgulado, deixe de ser adjunto, passe a ser predicativo. E se é predicativo, ou eu concordo com o mais próximo, ou eu concordo com todos os núcleos. Tá? Agora, se os núcleos forem opostos, sempre a concordância é com todos os núcleos.
Se eu disser para você assim, existem, aliás, amor e ódio expressivos. Só poderia ser expressivos, plural, masculino. Ou há, do verbo haver, há expressivos, amor e ódio. Sei lá, em suas ações, por exemplo. Tá? Veja mais exemplos. Li clássicos, conto e romance. Certo ou errado? Bem, o adjetivo está anteposto, mas está entre vírgula. Então ele é predicativo do complemento. Se é predicativo, eu posso concordar com todos e posso concordar com o mais próximo. As duas primeiras corretas. Letra C, ou seja, terceiro exemplo. Agora, eu tenho o quê? Motivador e motivadores. Veja que foi utilizado artigo antes dos substantivos. Isso para mim já é o bastante para reconhecer que eu estou diante de predicativo ainda, do objeto. E com predicativo eu concordo com o mais próximo, motivador, ou concordo com todos, motivadores. Ok? Adjetivo agora após os núcleos do complemento verbal e sendo adjunto adnominal. Pela regra geral, se eu disser comprei carro e moto nova, nova é adjetivo. Nova é adjetivo. E está após os núcleos do complemento. Bem, ele é predicativo. E se é predicativo, eu poderia concordar com todos e escrever novos. E eu não erraria. Ambos corretos. Mas por que aqui nesse exemplo, comprei carro e moto usada, ele não pode fazer a concordância com todos os núcleos e eu empregar usados? Empregar usados seria erro. Bem, porque ele aqui é adjunto adnominal. Se você empregar um particípio ou um adjetivo vindo de um verbo no particípio, ele não poderia ser predicativo, mesmo após os núcleos do complemento. Ele vai ser adjunto. Por quê? Porque o que você encontra aqui nesse círculo que eu faço é uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. É tanto que você pode deixar implícito, e é o que foi feito, e pode deixar explícito, que é o que eu vou fazer agora. Comprei carro e moto, e eu vou dizer assim, que é usada. Ao dizer que é usada, esse que é pronome relativo, e o é o verbo auxiliar. E onde tem pronome relativo, você tem o quê? Oração subordinada adjetiva. E toda oração que tiver pronome relativo, sendo oração subordinada adjetiva, ela exerce a função de adjunto adnominal. Já estudamos isso no curso. Só que ela, no exemplo, não tinha que é, então eu tiro. Mas eu continuo enxergando a oração subordinada adjetiva, só que reduzida de particípio. Bem, se eu tenho ainda uma oração subordinada adjetiva, o termo exerce a função de adjunto adnominal. E sendo adjunto adnominal, eu só vou poder fazer a concordância com o mais próximo. Ok? Fica a nota, portanto. Mesmo anteposto, o adjetivo com a forma nominal do verbo
passa a ser uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. Só que ao invés de anteposto, mesmo posposto. O adjetivo, com a forma nominal do verbo, passa a ser uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. E sabemos que toda oração subordinada, adjetiva, exerce a função de adjunto, adnominal. Agora você tem o adjetivo integrando o sujeito. Bem, não é mais integrando o complemento verbal, mas integrando o sujeito. Se eu pegar essa seta da esquerda para a direita, com uma orientação nossa, o adjetivo anteposto, ele vai ser adjunto adnominal. E o adjetivo posposto, ele vai continuar sendo adjunto adnominal. E aí, vou estabelecer a concordância. Aqui, só com o mais próximo, aqui, com o mais próximo ou com todos. Essa é a condição. Ok? Exemplos. Veja a letra A. Você tem um verbo de ligação. Então o sujeito começa antes de aplicado e termina após simpática. Os núcleos, rapaz, moça. O mesmo ocorrerá com a letra B de bola. Está vendo? Então o adjetivo anteposto é adjunto adnominal. Concorda com o mais próximo. E eu fiz com que ele concordasse com o mais próximo na letra A e letra B. E o adjetivo após, ele é o quê? Ele é também adjunto adnominal. Não é isso? Também adjunto adnominal. Mas aí eu faço a concordância ou com o mais próximo ou com todos. Agora, atentos é que é predicativo. E aí eu tenho que fazer a concordância com todos. Atentos, na letra A, está concordando com todos. E na letra B, também concordo com rapaz e moça. Ok? Bem, no próximo bloco daremos sequência. Até lá.